Então, sou António Paulo Neves Marques, nascido a 13 de janeiro de 1970, em Champigny-sur-Marne. Então, toda a minha infância foi uma implicação no movimento associativo cá em Aulnay-sous-Bois, porque o movimento associativo existe desde 1973, que foi cofundado pelos meus pais e a comunidade aqui residente na época, e foram imensos as lembranças, recordações e algumas saudades desse momento, nomeadamente através da Associação Cultura Portuguesa de Aulnay-sous-Bois, o seu rancho etnográfico. Em memórias também temos todas as iniciativas, enquanto jovens, desses percursos que fez o rancho etnográfico Rosa dos Ventos por toda a França, nesses momentos, com vários desfiles para várias câmaras municipais, mas também algo que foi interessante foi a criação dos RDV Boys, um grupo de jovens dançarinos, nessa época dos boys bands, e é óbvio que restará sempre um momento muito agradável dessa época. Eu estudei cá em França, depois fui candidato rapidamente à Câmara de Aulnay-sous-Bois à idade de 19 anos, em 1989. Fui eleito em 1995 aqui para a Câmara e sempre exerci funções autárquicas aqui na Câmara de Aulnay-sous-Bois. O percurso profissional também passou através de funcionário bancário no Banco Borges Irmão e depois BPI aqui na região de Paris. Depois também uma passagem de alguns anos na Marconi França como quadro comercial, mas sempre com essa atividade pública com a Câmara de Aulnay-sous-Bois, que permitiu, aliás, reforçar os meus laços com a comunidade portuguesa residente aqui em Aulnay, mas também na região de Paris, e atualmente exercendo várias funções, seja aqui como maire adjoint à vida associativa e relações internacionais ou como também conselheiro territorial de Paris. Sonhos de estarmos aqui juntos, vocês deste lado e eu neste, porque o meu pai, quando cofundou a Associação Cultura Portuguesa de Aulnay-sous-Bois, o presidente da Câmara da época, em 1973, quando a comunidade pediu apoio à Câmara Municipal, o presidente da Câmara da época, que desconhecia a realidade da comunidade, tinha dito que não estava cá para ajudar nem os portugueses nem os espanhóis. Compreendemos porquê, porque havia uma ditadura a ambos os lados e para ela saiu-se de uma ditadura de ambos os lados, ambos os países, e de facto não tinha sido uma boa notícia para a comunidade portuguesa aqui residente. Isto foi um sonho alcançado nem só por mim, mas também pela comunidade portuguesa de Aulnay-sous-Bois, sendo eu candidato em 1989, ser autarca desde 1995 e com uma vertente clara de intervenção pública no município. Outras metas alcançadas, obviamente o casamento, filhos e também depois algo que eu achava muito importante, com o presidente Jacques Chirac, tínhamos trabalhado na integração de portugueses no Conselho Económico e Social de França. E eu achava que tal devia ser também a meta para o Conselho Económico e Social de Portugal. Demorou 10 anos, mas conseguiu-se, através do deputado Carlos Gonçalves, através de uma iniciativa legislativa, a ter membros da comunidade a terem lugar no Conselho Económico e Social, e tenho a honra hoje de ser suplente dessa organização importantíssima em Portugal. Há sempre sonhos para cumprir. Um dos maiores sonhos é que haja melhor integração e interação entre Portugal e França, que haja um maior envolvimento da comunidade no dia a dia. Um dos sonhos era também de haver autarcas, cada vez mais autarcas. Conseguimos
4.000 autarcas em 2014, a passar a perto de 8.000 autarcas em 2020, em municípios franceses. Isso é um patamar importante, mas esse seria também maior desenvolvimento e integração na participação cívica e política dos nossos compatriotas. Então, o que tem guiado, o primeiro valor foi o valor da família. Isso é essencial, um patamar que nos permite saber onde é que vamos. Depois, o valor trabalho e respeito de uns e outros. Nós sempre tivemos à frente, aliás, com a Associação Cívica, que foi criada a 5 de fevereiro de 2000, com um objetivo: divulgar a participação cidadã dos portugueses que, pela primeira vez, em março de 2001, podiam votar para as eleições autárquicas. Nós conseguimos um avanço enorme, passando, como eu, aliás, já disse, de 4.000 autarcas em 2020 para um mandato agora 2014, 4.000, passando para 7.500 em 2020. É um envolvimento constante, mas um envolvimento que sai também de outro movimento associativo. Associativo esse que é aqui de Aulnay-sous-Bois, que é a Associação Cultura Portuguesa, que foi criada em 1973, onde eu tive a sorte e a honra de estar sempre presente desde a idade de 3 anos, mas também o seu grupo de folclore, o Rosa dos Ventos, que percorreu e tem percorrido também muitas cidades, aliás, no norte da França, que permite mostrar também a etnografia minhota, a etnografia essa que vai de Viana do Castelo até Vila Pereira de Âncora, não chegando para a Serra d'Arga. O movimento associativo, obviamente, através das minhas funções, já há alguns anos de delegado à vida associativa, aqui em Aulnay-sous-Bois, perto de 500 associações, nós conseguimos apoiar financeiramente com a política da cidade, política de la ville, perto de 1 milhão de euros o movimento associativo, seja ele português ou não, mas também o movimento associativo português tem essa oportunidade desse apoio através dos nossos serviços e esse parece-me ser um dos maiores desafios para o movimento associativo de poder responder aos financiamentos do Estado francês, nomeadamente esse do Ministério da Coesão Social. Significar ser português é tentar falar português o melhor possível, é saber e relembrar de onde é que nós vimos. O meu avô materno chegou muito cedo à França e esteve dans les Hauts-de-France. Ter esse dever de memória e a relembrar, tal como o fizemos com as exposições da Primeira Guerra Mundial e da participação dos portugueses. Ser português é ter esse valor lusófono de descoberta, esse valor lusófono de amizade, de liberdade, mas também uma liberdade de olhar para o outro diferentemente. É o que eu tento regularmente fazer e é óbvio, tendo funções cá, mas tendo funções também como conselheiro das comunidades portuguesas, como conselheiro de opinião da RTP ou conselheiro económico e social em Portugal, um objetivo é ligar as duas. Eu já nasci em França, sou francês em França, sou português em Portugal. Aliás, penso que ser europeu, e tal como eu, muitos desses jovens lusodescendentes ou lusofranceses também ressentem cada vez mais essa pertença mais universal, europeia, mas nunca esquecendo a sua parte portuguesa, mas também valorizando a sua parte francesa. Eu considero, como eu disse, patriota em Portugal e patriota em França. Eu fiz tropa em França. É preciso termos noção que quem já nasce no estrangeiro, e não falo só de França, mas quem nasce noutro país, obviamente tem a sua escolaridade local, tem as regras locais. Tínhamos o serviço militar, fez-se cá em França, durante um ano cá, mas o hino nacional, seja ele francês ou português, está sempre, claro, vivo, mas ser patriota é óbvio que somos também
patriotas. Aliás, a Associação dos Autarcas de Origem Portuguesa é a única instituição em França que conseguiu, através das suas origens, e aí portuguesas, conseguiu, através das suas origens, não ser uma associação comunitarista e vista pelos franceses como uma associação fechada, mas não, uma associação aberta, larga e que conseguiu integrar, nomeadamente, vários trabalhos de promoção cívica para as eleições municipais e europeias, com várias embaixadas polacas, italianas, espanhóis, etc. Estejam sempre atentos para que os nossos filhos, os nossos netos, continuem a ter esse bichinho português, a terem sempre essa noção. É verdade que o distanciamento faz-se cada vez mais, mas podemos ter, nós que estamos na Europa, uma noção do que é uma imigração mais longínqua, através dos Estados Unidos, através das Américas, de ver como é que eles conseguem ainda manter viva essas origens portuguesas. Um bem-ajem, muito obrigado pela atenção e pela essa nomeação.